Ministre sobre esses corações. Que o Senhor visite esses corações. Que o Senhor traga graça em meio às dificuldades. Que o Senhor resplandeça sobre, Senhor, essas famílias a tua luz. Que em meio, Senhor, à escuridão, eles possam ver raiar a luz. Eles possam ter esperança. Eles possam, ó Deus amado, colocar os seus corações em Ti. Que eles possam, ó Deus, descansar em Ti. Que eles não se atentem para as coisas que perecem, para as coisas que são passageiras, para as coisas que desaparecem, as coisas que são temporais, mas que eles consigam, Senhor, fixar os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que não perece, naquilo que permanece para sempre. Eles consigam, Senhor, olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. E que as suas fé, ó Deus, sejam fortalecidas, que eles encontrem, ó Deus, a graça para que fortaleçam suas fé. Que eles cresçam, Senhor amado, em meio às lutas e às dificuldades. Que nós, como igreja, também possamos crescer diante das lutas, das dificuldades. Que como igreja possamos também, não só nos alegrar com os que se alegram, mas também saber chorar com os que choram. Iniciamos, ó Deus, este dia, este momento, este culto, diante de Ti, como igreja, apresentando, Senhor, essas famílias diante de Ti, pedindo que o Senhor ministre sobre os seus corações a paz que excede todo entendimento, e ela venha guardar esses corações em Cristo Jesus. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor amado, o nosso culto que fazemos a Ti, em louvor, em exaltação, em reconhecimento de que só o Senhor é Deus, em reconhecimento que só o Senhor é Deus, em reconhecimento que tudo, Senhor, é por Ti, é para Ti, todas as coisas são para Ti, e nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti como igreja para louvarmos o Teu nome, exaltarmos o Teu nome, e aqui nos alegrarmos apesar, ó Deus amado, de tantas lutas e dificuldades e aflições, mas nos alegrar na esperança, a esperança que não confunde, a esperança que é Cristo em nós, essa esperança da vida eterna. Espírito Santo, ministra nos corações dos Teus servos, das Tuas servas nesta manhã. Ministra, Senhor, sobre cada vida. Ministra, Senhor, sobre cada vida nesta manhã. Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nosso meio. Tenha liberdade de falar aos nossos corações. Espírito Santo, glorifique ao Pai. Espírito Santo, glorifique ao Filho. Glorifique através das nossas vidas. Glorifique, Senhor amado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar o pé. Vem. Bom dia a todos. Graças a paz. Bem, alguns estão aqui hoje, né? O importante é que voltamos a nos reunir novamente como igreja para adorar aquele que é santo, santo e fiel. Que nosso coração esteja preparado para isso, porque tantas coisas acontecem durante a semana, durante o nosso dia, e muitas vezes não preparamos o nosso coração para este momento de adoração, para esse momento de glorificar o nome do Senhor. Fizemos essa primeira oração e você já sente a presença do Espírito Santo se movendo aqui,
sobre a sua vida, sobre dentro de você. Você já sente a presença de Deus aqui neste lugar e a palavra se cumprindo quando é dito que onde estiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Então nós já temos uma certeza que Jesus está aqui. Jesus está aqui. E é isso que temos que ministrar aos nossos corações. Ele está aqui. E também temos que ter aquele culto racional. O culto em que eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Eu tenho a convicção que ele está aqui e que eu estou aqui para adorá-lo, para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele e sentir ainda mais forte essa presença em nossas vidas. Quando nos reunimos, o propósito é manifestar essa presença gloriosa de Deus em nosso meio. E aí vem cura, libertação, vem renovo, vem restauração. Frutos do Espírito começam a ser vistos em nossas vidas, a ser vividos em nossas vidas. Então, para isso que estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer que Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Não há outro. Glória a Deus. Não há outro, não há outro, não há outro. Amém? Adoramos ao Senhor. Aleluia. Receba a adoração, Senhor. Prepare seu coração diante dele. Ele é santo, Senhor.
Oh,
sabia que nós, cada um de nós, precisava de uma nova vida, uma nova aliança com Deus. E o que Jesus trouxe a cada um de nós e deixou como herança essa nova aliança. Por isso nós podemos dizer que hoje nós temos vida, e não uma vida comum, não. Hoje nós temos uma vida com Deus. Fomos restaurados, santificados e a cada dia purificados, graças ao sangue vertido na cruz. Ele foi fiel até o fim. Eu quero que você enxergue isso de uma maneira ainda mais profunda. Ele foi fiel até o fim. E quando ele deu aquele grito na cruz, está consumado, eis que tudo foi feito. Aleluias, aleluias, aleluias. Isso apresentou a cada um de nós uma nova chance, uma nova vida, chance de uma nova história. Por isso glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Todos os dias, glorifique e exalte aquele que venceu a morte e o inferno e nos trouxe uma nova vida, vida com Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Ao som da sua voz.
investir o caminho delas. Rapidinho, vamos falar. Glória a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. Nós temos de louvar a Deus, exaltar o nome dEle, e também da gente poder aqui se colocar diante do Senhor e falar assim: Deus, fala comigo. Fala pela tua palavra ao meu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar a Deus nesse momento. Falar: Deus, fala comigo. Fala no meu coração. Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, ministra ao meu coração. Fala comigo, Senhor, nesta manhã. Que eu tenha entendimento da tua palavra. Que eu tenha entendimento da tua palavra. Clama ao Senhor. Esse é um momento extremamente importante, porque o diabo ele tenta tirar a palavra, arrancar a palavra, para que você não receba. Mas você pode, orando, clamando diante de Deus, pedir: Espírito Santo, ministra o meu coração, me dá espírito de revelação, me dá espírito de sabedoria. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala conosco nessa manhã, ó Deus. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Fala, Senhor, a tua igreja nessa manhã. Não pense apenas em você. Talvez esteja aí desejoso de algo, uma palavra específica. Ore por você, mas também ore: Senhor, fala conosco nessa manhã. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, porque sozinho eu sou fraco, mas juntos e unidos nós seremos mais fortes. Nós seremos mais fortes. Então, se o Senhor falar comigo, falar com o meu irmão, então fala com o meu irmão também, Senhor. Peça isso. Fala com o meu irmão. Abra o entendimento dele, ó Deus. Abra o entendimento dele, para que ele consiga compreender a tua palavra, Senhor. Deus, não permita que o inimigo venha e roube de nós a palavra, mas que a palavra venha e produza em nós os efeitos para o qual está sendo mandado em nome de Jesus. E que nós saímos daqui nesta manhã fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Concede-nos graças, Senhor. Fala isso. Peça graça. Concede-nos graças, Senhor. Concede-nos graças. Concede-nos graças, Senhor, para que possamos prosseguir, avançar, andar adiante daqueles propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos nos encontrar, Senhor, cheios de fé diante de Ti, quando o Senhor então vier buscar a sua igreja. Que o Senhor encontre fé na terra. Que eu e nós sejamos esses que estão ali cheios de fé. No nome de Jesus, oramos a Deus e agradecemos, dizendo: amém. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. É algo que a gente já vem discutindo, ao menos na liderança, e que se faz necessário para nós, e como igreja, não apenas eu quero, eu preciso, mas nós queremos, nós precisamos, nós dependemos. Então hoje não é uma palavra para você, é uma palavra para nós, tá? É uma palavra para nós, como igreja. Ainda que você possa, e com certeza que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e
ela se aplica para tudo. A palavra Espírito, ela tem poder de trazer transformação para nós. Ela é útil para tudo, para tudo. Então, ainda que a mensagem hoje ela seja dirigida à igreja, para nós, mas também se aplica para você, porque nela nós encontramos princípios que são úteis para as nossas vidas, que vão nortear as nossas vidas. Nós estamos aí iniciando o ano praticamente, né? Nós estamos no primeiro mês do ano, daqui a pouco a gente nem percebe que chegou no último mês, tão rápido que as coisas estão passando. Mas início, primeiro mês, ano novo, e a gente está pensando assim, vida nova, né? Chegou 2023, 2022 já passou, e agora? Está diante de nós um novo ano, um novo período, e como é que nós vamos encarar os desafios desse novo ano que vem? Talvez você aí esteja, não só como nós estamos como igreja, mas você também, em meio a decisões, tomada de decisões. Quem nunca se encontrou com uma situação dessa? Diante de decisões que você precisa tomar, só que aí você não tem muito ali o que, né? Talvez te falte alguns elementos para que você decida com mais precisão. A questão não é decidir, é decidir com mais precisão, certo? Quantas escolhas você já fez na vida? Diariamente nós fazemos diversas escolhas. Você pode nem perceber, mas você está fazendo escolhas. Se você decidir tomar café, você já fez uma escolha. Se você decidiu escovar o dente, ou os dentes, né? De repente tem gente que é só o dente mesmo, só tem um ali. Mas se você decidir escovar os dentes, você também toma uma decisão. Se você decidir por não, está aí uma decisão. E a gente colhe o que? Frutos, não é? Das escolhas. Tem gente que não escovou o dente, não é? Porque tem gente que não escova nem o quando grande, né? Só que aí já está colhendo os frutos. Dá um sorriso aí, deixa eu ver como está o negócio aí. Né? Tem gente que já vem para a igreja assim, né? Já vem com o sorriso Gustavo Lima, é isso? Um sorriso leite de contar, né? Está até brilhando, assim, ó. Tem gente que já não sorri mais, porque já perdeu alguns ali, conforme abre o sorriso. Quando você tem gente sorrindo assim, ó, lembra do Zacarias? Ele sorri assim, né? Tampando a boca, porque ele não quer mostrar que tem alguns, está faltando. Olha, foram escolhas, não escovou o dente, ou os dentes caíram. Olha, as escolhas vão determinar consequências, certo? Por isso que é importante a gente fazer boas escolhas. E nem sempre boas escolhas, elas são feitas às pressas. A gente tem uma tendência de andar, que a gente vive neste mundo, que é um mundo que está ali tão agitado. Se você vai aqui ao nosso redor, ao lado aqui, você tem ali o drive-thru, né? Que é aquela ideia de você chegar, você está apressado, você precisa resolver um monte de coisa e você precisa pegar alguma coisa para comer rápido. Ou você pode até entrar. Quantas vezes você já foi no McDonald's? E aí você faz o pedido e está lá, 1 minuto, e você já deu, está demorando isso. Demora mais um pouquinho e você fala, nossa, não é possível, né? Está demorando muito, isso aqui tinha que ser mais rápido. A gente vive em tempos que são agitados. A gente vive num momento, né? A nossa cultura é a cultura do fast food, fala. Até eu não costumo comer muito, o Henrique descobri recentemente que ele gosta disso. Ele não sabia, ele gostava de miojo. Né? Eu fiquei imaginando, tentando imaginar onde será que ele comeu miojo. Tentando imaginar onde será que o Henrique comeu miojo. Né? Ele sabe o nome, ele sabe tudo certinho, inclusive. Né? Não é tão difícil. Não é tão difícil a gente chegar no endereço. Né, Silvio?
chegou na casa da Sil, olha só, fora de casa. Ficou uns dias lá. Tia Sil, você podia fazer um miojinho para mim? Eles estavam até miojinho. Aí ela perguntou, e por miojo? Não, nem sabe o que é isso. Sabe nada de inocente. Né? Mas você já fez miojo? Quem já fez miojo aqui? Todo mundo, né? E aí, não dá uma aflição? Não dá aquela aflição? O miojo não fica pronto logo, não dá aquela aflição? Você coloca água ali, coloca o miojo, ele não se desmancha, a gente fica naquela angústia, aquela ansiedade do miojo que não fica pronto. A gente nem percebe, nós estamos no mesmo ritmo do mundo. Esse ritmo acelerado. Esse ritmo do modelo, do novo modelo. Qual que é o iPhone que está aí hoje? Na moda? 14. Quanto que custa, mais ou menos? 15 mil? 15 mil. Olha, tem crente se manifestando aqui que já está com esse iPhone. Quem está se manifestando? Não, é meio por aí, está querendo defender, justificar o gasto do cartão. E não adianta, né? Ah, porque saiu, é novo. Gente, o 10, existe o 10 ainda? O 11? É bom? Funciona bem? Beleza? E para que a gente precisa do 15? Ou é 14? 14. Eu já estou pensando no 15 já. Né? Sabe, a gente vive nessa coisa do, já tem um novo modelo. Essa pressão que é exercida sobre nós, mas contra nós, para que a gente decida rápido. Escolha rápido. Né? E nem sempre, decisões elas precisam ser tomadas ali com rapidez. A gente precisa ter paciência. Paciência é uma virtude. É uma virtude. E virtudes você desenvolve. Você trabalha. Virtudes elas não vêm prontinhas e você já tem elas e já ali aplica elas. É lógico que existem coisas que a gente precisa decidir com rapidez. Se está pegando fogo em algum lugar, você tem que ser rápido, né? E pegar o extintor que está ali atrás e ir lá apagar. Você não pode ficar esperando, né? Imaginando ali, será que é a sarça ardente? Será que a gente está diante de um fenômeno espiritual? Não, já viu ali, já irmão, é fogo, vai lá, apaga logo. Não tem nenhum bombeiro hoje aqui não. Se tivesse um bombeiro aqui, já se pegasse fogo, ele já sai, é automático, ele já sai correndo, né? Existem coisas ok, a gente precisa decidir ali de pronto, mas nem todas. Existem coisas que podem e devem esperar, inclusive, mas não é esperar de uma forma passiva, né? Aquela, a exemplo da música, eu não sei quem que é o cara, mas eu acho que é o Deixa a Vida Me Levar. Eu ia falar o Martinho da vida, é o Zé. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? No certo sentido, até a própria música do tempo que a gente vive, ela reflete os nossos comportamentos, que a gente ouve tanto, e a gente acaba seguindo aquele modelo. Agora, essa passagem aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 13, eu quero que você leia comigo isso. Ela coloca diante de nós algo importante que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Eu sei que você pode aplicar isso pessoalmente, mas hoje a palavra é mais dirigida na igreja como um todo. E esse versículo diz assim: porque é Deus quem opera, Deus quem realiza, Deus, enfim, 13, viu? 2,13. Mas a ideia seria: é Deus quem vai gerar em nós, é Deus quem gera em você o querer. É Deus quem gera em nós o querer. E aí vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar: que querer é esse? A gente sabe que a Bíblia diz, você sabe que você está lendo? Quem está lendo a Bíblia aqui? Tem gente?
A gente dá uma levantadinha, vou bem rapidinho assim, tá ali mais ou menos, né? E ele levanta e fica assim, está querendo mostrar que, ó, já é um livro por dia, né? Precisamos ler. Precisamos ler. De vez em quando dá preguiça, mas a gente tem que ler. Eu gosto do Henrique, então todo dia agora ele pergunta. Tem que ter uma preguiça, gente, de um capítulo, já está tarde. E ele vem, tem historinha de Jesus? Ele falou por quê? Né? É aquela culpa, ou meia culpa, que estava assistindo lá no Minecraft, na televisão, agora, vai dormir, pega a história de Jesus para dormir em paz. Ontem mesmo ele estava falando, papai, quando eu assisto podcast com a mamãe, né, eu tenho sonhos de Deus. A Dani coloca lá os podcasts da Lina Bach e alguns outros ali, aí eu tenho sonhos de Deus, então precisa assistir mais podcasts, para a gente ter mais sonhos de Deus. Mas já é um ponto, olha lá, se a gente ler um capítulo que seja por dia para os nossos filhos nesse momento para dormir, olha, ao longo do ano, eu sei que vão ter alguns intervalos, né, alguns feriados que a gente vai estabelecer na nossa rotina de leitura, mas vamos imaginar que 200 passagens a gente leu por ano. Todo ano. Já vai ser útil. Mais do que nada, não é? Então nós precisamos ler para a gente poder conhecer. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, e mais, a gente vai lendo, a gente vê aqui, Deus é quem opera em nós, Deus é quem realiza em nós o querer. Quando fala de querer, a gente fala o quê? Vontade. E aí a palavra nos diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus. A nossa vontade, ela pode estar influenciada por outros elementos que não sejam o Espírito. E quais são esses elementos? A carne e a alma. A vontade estará afetada. Se nós não tivermos o devido cuidado, podemos achar que aquilo é bom, podemos achar que aquilo é agradável, podemos achar que aquilo é perfeito, mas aquela vontade nada mais é do que a vontade da carne ou a vontade de uma alma doente. E quem que é a alma doente? A alma doente é aquela alma que não se submete à palavra. Como Tiago ele vai dizer para nós, olha, acolhendo, abraçando, trazendo para perto de você esta palavra que é poderosa para salvar as vossas almas. Então, à medida que a gente se submete à palavra de Deus, e Pedro vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra. E quando a gente se sujeita à palavra, a gente vai descobrir que aquilo que nós pensávamos ser bom, na verdade não vem de Deus. E aí começa o conflito. Inicia-se um conflito. Aí se diz, é ruim o conflito? Pode ser, depender de como você encara, porque o conflito produz o quê? Ficou fácil, né? Conflitos produzem ansiedade, você fica ali, né, naquela ânsia, né, de que aquilo se resolva logo. Se não há conflito, está tudo certinho, está tudo bonito, você nem percebe. Quem já comeu rã? Gostoso? Bom, né? Se ela aí empanadinha assim, quentinha, ó, se você não comeu rã ainda, coma rã. É caro? Quem falou que é caro aí? Não, Paulinho, o pessoal aqui é tudo rico. Caro para quem não tem dinheiro, mas para quem tem dinheiro, né? Mas ó, uma perninha de rã não vai ficar tão caro. Uma rã dá 200 gramas. Prova um dia uma rã. Sabe como o pessoal faz rã? O processo de produzir ali aquela carne macia, coloca a rã dentro de uma bacia não, uma panela com água fria, joga essa rã lá dentro, liga o fogo, a rã está ali, de boa. De repente ela fala, nossa, que gostoso, essa aguinha quentinha, e ela fica, vou ficar aqui. E ela vai ficando, a água começa a esquentar, ferver, ela nem se dá conta, morre ali. Agora, tem gente que pensa que sabe fazer rã,
E aí esquenta a água na panela, fala, já sei como que eu mato o rã, né? Porque matou galinha, já sabe mais ou menos o que é o processo, né? Só que rã não tem pescoço para cortar. Aí fala, já sei, eu pego aqui a rã e jogo na panela com água quente. A hora que você joga ali, bateu, pulou. Ela pula fora. Né? É assim mesmo, Magal? Não? Nunca fez nada? Não? É. Judiação? Ué, e você acha que aquela carninha vermelha que você come em casa é o quê? É. Porco, por exemplo, quem já ouviu matar porco? Se viu ou ouviu, né? É horrível, né? É horrível, porque ele grita, ele esperneia. Dizem, eu nunca vi, porco eu já vi, mas a ovelha, você mata ela não fala nada. Por isso que Jesus é comparado a uma ovelha, um cordeiro, né? Que não abriu a sua boca, foi morto e ficou quietinho. Ficou quietinho. Mas voltando aqui para o caso da rã, é aquele tipo de coisa assim, a gente nem percebe o que está nos cercando. Estamos ali dentro daquela bacia com água, ou sei lá, um caldeirão, e ali está tudo, né, aparentemente tranquilo, como se fosse o melhor lugar. É preciso que nós tenhamos atenção. Eu até estava meditando uma passagem aqui, eu fiquei, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, né? E eu fico, pego essa, pego aquela de Jesus lá no Getsemane, ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis, o quê? Em tentação. E essa parte que ele diz assim, do vigiar, aquela atenção constante, a gente precisa ter uma atenção constante. E note que vigiar não é orar. Às vezes a gente está vigiando muito. Talvez o vigiar muito, a gente confunda o vigiar até mesmo com preocupar. O vigiar é estar atento. É aquela atenção. Isso é certo, isso não é certo, isso está correto, isso não está correto, isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Isso é bom, isso é agradável, isso é de boa fama, isso é puro, isso é santo. Então, sabe, o vigiar é você estar sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta, porque é muito fácil a gente cair em tentação. É muito fácil a gente cair em tentação. E Jesus mesmo ele fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, pegando essa passagem, juntando com essa outra aqui, Deus é quem opera em nós o querer. E a gente está falando de uma vontade. Nós temos que ter ali, sim, essa vigilância. Mas a nossa vigilância deve ser focada em Deus. Você está diante de uma decisão. Você precisa ter noção do que está acontecendo com você. Você precisa ter noção do que está acontecendo ao seu redor. Você precisa entender, de repente está dentro daquela bacia com água ali. Você é uma rã. Você fala, não, eu vou ficar dentro desse negócio não, porque eu posso correr aqui dentro. E aí você tem a habilidade de saltar. E salta. Fácil. Simples. Mas então, se o querer meu pode estar prejudicado por uma alma doente, ou pela carne que está morta, com seus pecados feridos, não tem jeito. Então é preciso a vigilância. Por quê? Eu posso querer fazer uma escolha assim, porque eu gosto daquela cor. Tá entendendo? Eu gosto daquela cor. E aí então eu vou influenciado por algo que me atrai. Falamos de início de ano, falamos de começo de tudo, a gente tem que fazer escolhas, só que quando você se depara com situações, decisões, escolhas que você precisa fazer, e você não sabe muito bem o que fazer, porque você tem, talvez, não só duas opções, eu não sei qual é a pior, se é ter duas opções ou ter um monte de opção. As mulheres podem dizer aí, o que é mais fácil? Né? Um monte de opção, vários sapatos. E aí você fica ali, né, indecisa, se compra esse, se compra aquele.
Os homens já são mais práticos, né? Eles vão lá, direto, entra na loja, saca aquilo ali, já leva embora e sai. Muito fica uma cor só, né? Uma cor só é fácil. Né? Agora as mulheres, né, eu espero que tem uns homens que estão de sapato aí dele. Guarda aí, de vez em quando eu vi uns ali que eu acho que ele fica, que cor que eu compro agora? Mas nós precisamos tomar decisões certas, gente. Esse é o detalhe. Então, o que eu quero hoje transmitir para nós como igreja? Eu falei, mais nós do que eu, você. A gente precisa ter um pouco mais de paciência, ainda que a gente possa estar ali pressionado pelo começo do ano. Começo do ano, a gente tem que ter mais paciência, ter mais ali, não só a paciência, mas estar mais atentos quanto a coisas que a gente precisa fazer, decisões que a gente precisa tomar. Antes do final do ano, já quase no final do ano, mas quando a gente fala final, já é o tempo, né? A gente estipulou aí uma lista da liderança de necessidades, né? E de decisões. Necessidades é aquilo que a gente já sabe, precisa, tem que fazer, e a gente precisa saber como fazer. Decisões eu não sei se é dessa cor ou daquela cor, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Porque tem horas, não só que a gente fica ali nesse impasse, não sabe como o quê, e esse é um momento propício para que a gente fique ali nesse impasse, sem saber mais ou menos o que fazer, como fazer, ou se faz assim, ou se faz assado. E aí a hora que a gente precisa se voltar mais ainda a Deus, sujeitar-se mais ainda a Deus, intensificar ainda mais a nossa busca, precisa orar mais. Quando você não quer orar, este é o principal sinal de que você precisa orar ainda mais. Sabe quando você não tem vontade de orar, ainda que você saiba que tem que orar, mas você não consegue orar? Esse é um sinal de que você precisa orar ainda mais. Eu não falo apenas como igreja, e aí no nosso sentido coletivo, mas você como indivíduo agora, membro deste corpo, você precisa entender uma coisa. Se você nasceu de novo, quem nasceu de novo aqui? Se você nasceu de novo, você é alvo das trevas. Uma boa notícia para você. Você virou um alvo das trevas. É sério. Sério, porque o diabo ele não quer que você avance, ele não quer que você prospere, ele não quer que você progrida, ele quer te anular. Paulo falando para Timóteo, ele diz assim, olha só, que parece assim, aqueles, a gente chama de paradoxo, né? Uma coisa assim que dá para entender, não dá para se explicar. Mas aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguições. E aí tem muito crente que, sabendo disso, que lê a Bíblia, ele fala assim, já que eu não quero sofrer aflições, eu não vou viver piedosamente. Aí quer fugir, sabe? É chegar ali, eu não estou falando que seja errado até certo ponto. Como Jesus mesmo orou, passa de mim este cálice. Olha, ele também orou. Só que detalhe, ele orava nesse sentido, porque ele era sincero na oração, mas ele dizia o que é a lei? No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Aí a gente se volta para esse texto de Filipenses 2,13. É Deus quem opera em nosso querer. Só que para que a gente chegue ao querer de Deus, a gente precisa se sujeitar a Deus. E sabe como Jesus ali orando? Pai, passa de mim esse cálice. É decisão. É decisão. Ele estava ali. Qual que era a decisão que ele tinha que tomar? Vou para a cruz ou não vou para a cruz? Ele não queria ir. Quem não queria ir para a cruz? A alma e o corpo. O espírito estava pronto.
Mas o corpo, afetado por uma alma que está ali angustiada, frente aos desafios, ao sofrimento, à dor, porque quem quer aqui sentir a dor? O corpo, junto com a alma. Então, eles estão ali, pressionando, pressionando, pressionando. Não vai, não faça. E aí Jesus está nesse conflito. Ali no vale do Getsemane, ele vai, chama os seus discípulos, não vão todos também. E aí ele vai, ora, fica ali 1 hora orando. E ele levou os discípulos para ajudar ele a orar. E aí ele vai lá e fica 1 hora orando, orando, orando. Eu não sei qual que é o contexto total, mas assim, a única coisa que a gente sabe que ele estava pedindo é: Pai, passa de mim este cálice. No entanto, não seja feito conforme a minha vontade, mas segundo a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu estou em um momento de intensa aflição, em função de uma batalha espiritual muito grande, muito intensa, e eu sei que se eu não buscar em Ti, eu sei que se eu não colocar o meu coração em Ti, eu errarei nas minhas escolhas. Olha, Jesus está fazendo isso. Ele reconhece o caldeirão. Ele percebe que o tempo não é bom. Ele percebe que aquele momento era muito ruim, intensas trevas. E ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Vai, ora lá 1 hora. Ele volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Ele desperta os discípulos. Por que ele levou os discípulos ali para quê, gente? Para ajudar em oração. Só que coitado dele, se ele dependesse daqueles discípulos, ele vem desperto ali: poxa, eles não puderam orar nem ao menos 1 hora comigo. Aí eles, que foi, aonde, quê? Aí Jesus volta de novo. Ele faz isso por 3 vezes. Os discípulos não ajudaram em oração. E olha que ele precisava de oração. Isso serve para a gente também como, assim, ensino. Nós estamos falando de igreja, falando de coletivo. Nós precisamos da sua oração. Nós quem? Eu como pastor, Martelinho como líder, a Silvia, pastor Guilherme, pastor William. Nós precisamos de oração. Só que precisamos de pessoas que estejam dispostas a orar, a clamar, a interceder. Pessoas que entendem que é preciso a gente discernir bem a vontade de Deus. De pessoas que entendem que a nossa vontade, ela está sujeita aos ataques para que ela erre, né? Ela seja formada de uma forma errada. É preciso apoio mútuo, oração, intercessão constante. A igreja precisa clamar, a igreja precisa buscar, a igreja precisa interceder. Nós precisamos orar juntos uns pelos outros. Porque pode ser que nós estejamos aqui exatamente nesse ponto de decisão e eu não tenho vontade. E aí eu descubro que Deus é quem gera em nós o querer. E de repente, então, vocês se descobrem fazendo isso, fazendo aquilo, mais aquilo. E você percebe que, na verdade, aquilo ali foi um combustível que você recebeu que não veio de você. E é esse ponto que nós estamos como igreja. Precisando entender, discernir a vontade de Deus e clamar diante de Deus. Gera em nós o teu querer. Diga aí, Senhor, gera em nós, eu estou falando para você, gera em nós o teu querer. Gera, Senhor, em nós o teu querer, porque se o Senhor gerar o querer, consequentemente vem a parte seguinte do versículo. Qual que é? Realizar.
Às vezes a gente está mudando a ordem das coisas, né? Sabe aquela coisa a ordem dos cavalos não altera o resultado, porque é a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas se você colocar o burro atrás da carroça, vai resolver? O burro tem que ficar na frente, não tem? Os cavalos têm que caminhar na frente. Imagina você colocar o burro aqui, o cavalo aqui. A ordem dos fatores depende da situação. Depende da situação, pode alterar sim. E aí a gente quer realizar, sabe? Já sai, não, vamos ali, vem cá, faz isso, faz aquilo, tal. Só que a gente não para, não pensa, não reflete, não busca juntos. Não clama diante de Deus. Quantas escolhas que a gente já... Vou falar de uma forma assim bem popular. Quantas escolhas a gente já fizemos? Né? E que depois a gente descobre que, olha, não foi boa. E por quê? Houve precipitação. Houve precipitação. A gente não quer esperar. Porque Deus está demorando muito. Já que Ele não fala, eu vou e faço. Porque se Ele não é capaz de fazer, eu sou. A gente tem que eliminar essa síndrome de Deus. Eu sei que você entende a palavra, você compreende bem. E aí eu estou jogando uma série de informações para você, aí para que você absorva isso. A Bíblia diz, de fato, sois deuses. Sois deuses. Mas morrerão como homens. E por quê? Porque não descobriram isso. Não receberam revelação disso, porque não buscaram revelação disso. Pastor, você está doido, você está me chamando de Deus, eu sou Deus. Você é um Deus. Como assim? Você é. Olha o que Pedro vai falar lá na sua, acho que é a segunda epístola. E ele louvando a Deus, graças a Deus, porque somos participantes da natureza divina. O que é participar da natureza divina? Gente, participar da natureza divina é como se Deus fosse. Quando Jesus ele diz assim, olha, lá em Hebreus, não me envergonho de ser chamado irmão deles. E Jesus é o quê? O que Jesus é? Jesus é Deus. Quando ele se faz seu irmão, como você se vê? Semelhante a ele em essência. Olha lá, de natureza. A gente tem dificuldade de entender isso, mas o caminho está falando acerca de nós. O que nós não podemos confundir é que existe vontade de Deus e vontade nossa. Jesus mesmo, ainda que seja Deus, ele disse assim: o dia e a hora ninguém sabe, está reservado exclusivamente para o Pai. Ou seja, é o Pai que vai decidir o dia e a hora que Jesus vai voltar. Jesus não sabe, o Espírito não sabe, é só o Pai. O que nós precisamos buscar é entender que a vontade do Pai precisa ser estabelecida em nós, e para que isso se estabeleça, eu preciso buscar. Eu reconheço, eu sei, Deus é quem opera em nós por querer. Então talvez você esteja aí com dificuldades e não consiga ter aí no seu coração o desejo, a vontade, o querer para seguir adiante. Eu quero dizer para você que Deus é quem gera o querer. E quando Deus gerar o querer, consequentemente, o realizar, você vai ser capaz de realizar. Então, como eu faço, pastor, para que Deus gere o querer dele em mim? Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha era nesse sentido. Eu sou sincero diante de Deus, então sinceridade é um ponto importante. Não adianta ficar diante de Deus, Senhor Altíssimo, soberano, meu Deus. E aí você vem com mentiras para Deus, porque eu, não sou como esses dois ali, do louvor, ímpios, mas sou santo, sou bom. Não adianta a gente ficar batendo no peito, dizendo diante de Deus que eu sou isso ou aquilo, porque Deus te conhece. Não adianta não, Marcaninho. Colocar o óculos aí para baixo, para dar aquela aparência de, maior intelectualidade. O pastor Jackson coloca isso aqui no ponto perfeito.
Né? Diante a Deus, a gente tem que ser sincero, sinceridade. Deus não vale nada, eu sou isso, aquilo, a vontade que eu tenho é de chutar o pau da barraca. Imagina você chutar isso aqui. Lascou. Chutar o pau do tripé, melhor. Né? Mas não seja feita conforme a minha vontade, senão segundo a sua vontade. É se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Né? Sujeitai-vos a Deus. Como eu me sujeito a Deus? Eu chegando a Deus. Mas chegai-vos, portanto, a Deus. Vai até Deus. Vai até Deus. Vai até Deus. Sujeitai-vos a Ele. E Ele vos exaltará. Mas ao orgulhoso, aquele que bate no peito, o que Deus faz? Ele põe a mão assim e fala: fiz aí, não é? Ele resiste. Mas aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Sujeitai-vos a Deus, e Ele vos exaltará. A gente precisa fazer isso. A gente precisa se achegar a Deus. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Falar: Deus, eu não estou tendo forças para fazer isso ou aquilo que eu sei que seria o certo. Minha vontade é diferente, é diversa. Gera em mim o teu querer. Gera em mim o teu querer. Então, gera em nós o teu querer, Deus. Gera em nós o teu querer. Só que eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou agir sem que Deus fale comigo, sem que Deus responda. Ah, mas então você vai ficar muito ali parado. Não, não estou parado, eu estou agindo. E eu agindo estou me sujeitando a Deus. Porque Deus é que tem que gerar o querer dele no meu coração. Nesta manhã, a minha oração é para que Deus gere no seu coração o querer dele. O querer como igreja. Para que haja unidade de propósitos. Para que as coisas elas fluam, sem os obstáculos que são naturais. Eles podem até existir, mas Deus está dando a você a mesma capacidade para realizar, porque é Deus quem gera em nós o querer e o realizar. Se a obra é dele, e se estamos aqui no nome dele, fazendo segundo a vontade dele, então é ele que tem que gerar em nós o querer. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Vamos comprar, vamos vender, vamos fazer. Vou para a palavra de Deus, ela diz assim: amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu posso traçar planos, e a Bíblia diz: podemos e devemos traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós vamos buscar em Deus as respostas. E como faremos esta? E como viveremos isso de forma como igreja? A gente tem uma forma errada de pensar, porque a gente vive nesse tempo, numa sociedade, em um sistema que molda a nossa forma de ser. Mas como cristãos, como crentes, como servos de Deus, nós nos sujeitamos a Deus. Quando a gente fala de sujeição a Deus, a gente não encontra espaço para a democracia. Está entendendo isso? A gente vai encontrar espaço para a democracia. O que é democracia, gente? É o governo de Deus. É Deus quem gera a paz, que excede todo entendimento. Quando eu me sujeito a Deus, a vontade dele se estabelece, e quando eu percebo, nós estamos pensando da mesma forma. Não há confusão, mas uma unidade de Espírito, que é um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Eu quero que você, como igreja agora, e não como indivíduo, se levante. Eu quero que faça isso literalmente nesse momento. Se levante agora. E você fala: Pai, estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, clamando a Ti, para que o Senhor gere em nós o querer.
Se esse querer ainda não se estabeleceu, nós queremos que o Senhor gere no querer. E esse querer, ele é expansivo, porque são tantas as decisões, são várias, e a gente precisa saber o que o Senhor quer para nós. O que o Senhor tem para essa igreja neste ano de 2023. Você vai orar, eu quero que você faça isso com eficácia, com constância, com insistência. Pai, dê sabedoria ao pastor Samuel. Tire a limitação que há e coloca a tua sabedoria. Você vai fazer o mesmo pela liderança da igreja. Senhor, tire a limitação que há no líder tal, no líder tal, no líder tal. Assim, tira, Senhor, e gera o teu querer no teu servo, na tua serva. Porque o Senhor quem opera em nós o querer. Nós podemos estar aqui, ó Deus, conflitando entre vários quereres, várias vontades, e que não são segundo a tua vontade, ainda que nós pensemos ser. Mas Deus gera em nós aquele querer que é único, esse querer que é seu, no coração do teu servo, no coração da tua serva, a respeito deste trabalho, a respeito dessa igreja, a respeito deste ministério. Esse querer, Senhor amado, que às vezes a gente tem dificuldade de identificar qual é. E a gente tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, cada um tenta fazer uma coisa, só que quando o Espírito Santo está agindo em nós, em nosso coração, nós nos submetemos a Deus, ainda que nós não quiséssemos alguma coisa, ainda que nós não quiséssemos fazer algo, ainda que nós não quiséssemos sujeitar alguma coisa. Senhor, eu estou aqui me sujeitando diante de Ti, seja o que for, aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que o Senhor quer que eu realize, onde eu me envolva, onde eu trabalhe, é o Teu querer, e não o meu querer, Senhor. Tira, Senhor, do meu coração as barreiras, os impedimentos. Talvez existem mágoas, existem feridas, existem situações que fazem com que nós nos cuidamos, ó Deus. Mas a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E nós queremos viver essa vontade que é boa, perfeita, agradável. Nós queremos viver essa vontade, Senhor amado, que produz vida, que produz alegria, que traz, ó Deus amado, esperança, que traz, ó Deus amado, o fluir do Teu Espírito em nosso meio. Senhor, nós oramos pelo Teu servo, pela Tua serva, ó Deus, para que o querer dele, a vontade dele seja segundo a Sua vontade, que o Espírito Santo trabalhe no coração do Teu servo, da Tua serva, de forma que essa unidade, ela venha acontecer, de forma que a unidade ela se opere não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Para que as decisões que nós tenhamos que tomar, nós tomemos com a certeza que o Senhor ali decidiu daquela forma, que o Senhor nos direciona dessa forma. Então gera nos nossos corações a paz que excede todo entendimento, ela venha guardar nos nossos corações em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que toda mente que está presa, toda mente que está amarrada, todo pensamento que está preso pelas trevas, seja liberto no nome de Jesus. Que o Teu servo, a Tua serva, se veja no lugar onde o Senhor chamou para estar. Que o Teu servo, a Tua serva, descubra o querer de Deus. Ministra, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Traga esse querer, essa vontade, esse desejo. E como consequência, opera em nós o realizar, a dar, Senhor, as condições ao Teu servo, à Tua serva, para que ele desbrave, ele saia, Senhor amado, ali, abrindo, ó Deus amado, essas estradas em meio a esta floresta densa. Que ele possa lhe desbravar, ele possa conquistar os territórios que estão ali, ó Deus amado, presos, escondidos, por meio de barreiras das trevas, em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, se manifeste na vida do Teu servo, da Tua serva. Que a Tua graça, Senhor, se multiplique na vida do Teu servo, da Tua serva.
vida da tua serva. Que a tua igreja, Senhor amado, frutifique tanto quanto nunca frutificou. Frutifique tanto, Senhor, como nunca frutificou. Que haja, Senhor, entre nós unidade do Espírito, baseada em uma vontade única, perfeita, agradável, uma vontade boa, que é a tua vontade. Por isso, nessa manhã, o desejo do nosso coração e a nossa oração gera em nós o teu querer. Gera em nós o teu querer. Ministério de amor, gera, Senhor, em nós o teu querer. Gera, Senhor, em nós o teu querer. É o Senhor quem opera isso. Isso não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. É pelo teu Espírito. É pelo teu Espírito. Aleluias. Aleluias. Diga assim: este ano. Mas não diga da boca para fora, não. Eu vou dizer primeiro, depois você avalia e fala: vamos ver se eu falo isso mesmo. Mas este ano, eu andarei na vontade de Deus. Este ano, eu descobrirei a vontade de Deus. Este ano, eu buscarei incansavelmente a vontade de Deus. Neste ano, não darei um passo sem que eu saiba que é a vontade de Deus. Neste ano, o Senhor estará diante de nós, ministrando a sua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar, galera? Carla, bora cantar? Então vamos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Aleluia. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha, Senhor, o teu reino sobre nós. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Você consegue levantar as suas mãos? Se abalam, E dizer que tu és. os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Diga isso, tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Senhor do Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor. A tua igreja te adora.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja adorado em todo tempo, em todo momento. Seja exaltado em todo tempo, em todo momento. Seja honrado, Senhor, através das nossas escolhas que levam em conta a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Opera em nós o teu querer, opera em nós o realizar. Opera, Senhor, para o louvor do teu nome. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto dele. E que a luz do Senhor, através da sua vida, brilhe para que os homens deste mundo vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Ainda com as mãos assim, eu quero orar por você que tem sido ali fiel com os seus dízimos, que tem pago os seus dízimos. Falaremos mais sobre isso este ano. Teremos um momento especial aqui na igreja, um culto especial, inclusive, com essa finalidade, para que você experimente as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Não é apenas mero discurso, e você precisa aprender isso. Está aí, voando, para lá e para cá, nos pensamentos, essa passagem também, inclusive, eu fiquei entre ela, fiquei entre essa, fiquei entre outra, mas naquela de Malaquias 3, e o último versículo, não lembro qual que é, mas que diz assim: verão outra vez a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Verão a diferença. Vem um tempo em que essa diferença vai ficar evidente. Vai ficar evidente. E se você quer prosperar, mesmo em meio ao caos, você precisa entender isso. Você precisa aprender isso e você precisa viver isso. Então eu quero te abençoar. Assim como Melquisedeque abençoou Abraão, eu te abençoo no nome de Jesus. Para que você seja próspero. Para que você seja próspero. Para que a prosperidade te alcance. Ela te alcance. Ela te siga. As bênçãos te acompanhem. Eu te abençoo no nome de Jesus. Mas eu só posso abençoar aqueles que são fiéis. Eu não tenho bênção para quem não é infiel, porque a bênção não é minha. Eu só pego dos céus e trago à terra, como Melquisedeque fez na vida de Abraão. Para que você seja uma bênção, prospere os seus caminhos em tudo que fizer. E de fato, onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor abençoe e faça prosperar. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Abraão sobre a sua vida, a bênção de Abraão sobre a sua casa, a bênção de Abraão sobre a sua família. Em nome de Jesus, seja próspero nessa terra, em todos os seus caminhos, para a glória de Deus, nosso Pai. Aleluia. Deus seja exaltado.